O assunto combustível tem sido muito comentado ultimamente por motivos óbvios, né? Cada litro está custando os olhos da cara. Mas o que está envolvido nesse preço? Como é formado esse valor que pagamos não só ao abastecer o carro, mas também em todas as nossas compras e serviços? Vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim a dinâmica dos preços dos combustíveis. Antes de partir para a segmentação dos preços, vamos entender um pouco mais sobre a carga tributária que incide sobre os principais combustíveis, gasolina, etanol e diesel. Existem os impostos federais e o imposto estadual. Os federais são o PIS/PASEP e o COFINS, que incidem sobre os três combustíveis. O PIS/PASEP é a contribuição social para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e o COFINS é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Existe ainda o CID, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico e incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico combustível. No caso do etanol, existe o Imposto de Importação, incidente sobre o valor aduaneiro de todo o etanol importado aqui pelo país. O imposto estadual sobre os combustíveis é o ICMS, que é o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. No caso dos combustíveis, ele não é cobrado exatamente sobre aquele valor que você paga, mas sobre o preço médio ponderado ao consumidor final, chamado PMPF. É uma média mesmo que é resultado de uma pesquisa feita em notas fiscais de postos de todo o estado. E agora eu te conto um pouco mais sobre os preços. Preço da gasolina. Combustível com valor mais alto por litro e mais comentado ultimamente, né? O pagamento pelo processo de produção da gasolina, desde a extração do petróleo, representa cerca de 33% do valor que a gente paga por litro. Esse é o caso da Petrobras, que, embora não seja a única, é bem dominante aqui no mercado brasileiro. Logo depois, com a segunda maior fatia, está o Imposto de Comércio de Mercadoria e Serviços, ele mesmo, o ICMS. A média nacional dessa alíquota é de 27% do valor da gasolina, mas aqui em Minas essa porcentagem é mais alta, de 31%. O preço do etanol anidro é o terceiro componente do valor, representando mais ou menos 17% do preço final. Outros impostos que também compõem o valor da gasolina são os federais, o CID, o PIS/PASEP e o COFINS, que somados representam 11,4% do preço. O PIS/PASEP tem uma alíquota de 5,8% e a do COFINS é de 23,44%. O CID tem a chamada alíquota ad rem, ou específica, que é configurada pela relação de um valor por uma unidade volumétrica. Nesse caso, o CID da gasolina é de R$ 100 por metro cúbico ou 10 centavos por litro. Por fim, a menor parcela de arrecadação está ali na ponta, na distribuição e revenda, que fica com 10% do valor. Preço do etanol. No caso do etanol, os custos incluídos no que pagamos nos postos de combustíveis começam no agronegócio, com os chamados custos agrícolas, que são a maior parte do que é cobrado nas bombas. O processo de transformação da cana-de-açúcar em combustível também está no preço final e é o chamado custo agroindustrial. Por último, o lucro operacional bruto é que tem uma parcela menor e diz respeito ao resultado econômico do agente, seja usina ou importador. Os impostos cobrados no combustível também estão nessa parcela. Assim como na gasolina, o PIS/PASEP e o COFINS incidem sobre o etanol. A alíquota do PIS/PASEP é de R$ 43,21 por metro cúbico. O COFINS tem um valor mais alto, de R$ 198,62 por metro cúbico. Não há cobrança do CID para o etanol, mas existe a alíquota de 20% por litro referente ao chamado imposto de importação. Já o ICMS para o etanol aqui em Minas é de 16%. Preço do diesel. Cerca de 52% do valor pago pelo consumidor nos postos corresponde à realização da Petrobras. O ICMS representa uma média de 16%, mas em Minas a alíquota para o combustível é de 15%. O óleo diesel vendido nos postos do Brasil, por lei, deve ser misturado ao biodiesel, e o valor desse aditivo no preço do litro corresponde a cerca de 14%. A distribuição e revenda respondem por 11% do valor e a menor porcentagem é dos impostos federais, neste caso o PIS/PASEP e o COFINS. Juntos, eles somam uma cobrança de mais ou menos 14 centavos por litro.
Mas nem só os impostos determinam a composição dos preços que nós, consumidores, pagamos nos combustíveis. Isso porque o valor das alíquotas não muda há muito tempo. O que aumentou nos últimos tempos foram os reajustes feitos pela Petrobras, que desde 2016 segue o preço de paridade internacional. Essa política faz com que o valor dos combustíveis aqui varie de acordo com o preço do petróleo no mercado internacional, ou seja, cobrado em dólar e com os riscos que envolvem a produção. Quem me ajudou a entender esse conteúdo todo foi o Dr. André Félix Ricota de Oliveira, que é doutor em Direito Tributário, coordenador do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo, na subseção Pinheiros. E você, conseguiu entender?